Olá, e a conversa de hoje é com o presidente de um projeto que há quase uma década oferece aulas de karatê para pessoas de diversas idades aqui da cidade de Extrema. Em 2001, foi convidado a fazer parte da equipe Makoto. Percebeu então a necessidade de montar a Associação de Karatê em Extrema. Assim nasceu a Associação Makoto de Karatê Shodokan. Joaquim Marcos da Silva tem 65 anos, é empresário e também químico. É membro da Federação Paulista de Karatê e da Confederação Brasileira de Karatê. É graduado no terceiro Dan e árbitro em ambas. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa trajetória, sobre esse trabalho que vem sendo feito pela equipe Makoto aqui da cidade de Extrema e que contribui para a revelação de tantos talentos. Eu sou Léo Demeter e este daqui é mais um Câmara Entrevista. Bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí, a equipe Makoto, ela está há cerca aí de 10 anos, né, em atividades aqui em Extrema? A equipe Makoto, através do C6 Júlio, já está quase uma década aqui em Extrema, né? Como o C6 Júlio ele não é graduado para fazer exames de graduação, e ele sabendo que eu era, na época em 2001, ele me chamou para fazer os exames da academia dele de graduação. Eu peguei e fui fazer o exame. Ao fazer o exame, eu percebi que aquela equipe precisaria de uma entidade. Entendi. Porque uma academia, ela fica sem entidade, né? Ela tinha que se filiar em algum lugar que fosse coligado à WKF. O que é a WKF? A Federação Mundial de Karatê, que é ligado nas Olimpíadas. Uhum. Todo atleta que vai para a Olimpíada, ele é filiado à WKF. E só vai quando qualquer academia de qualquer estado for filiado à WKF. Como a Federação Paulista de Karatê, ela é filiado à WKF e segue todas as normas e regulamentos da WKF, e eu sou filiado à WKF, já vai fazendo mais ou menos há 40 anos. Entendi. A Associação Makoto de Karatê ela foi criada há 2 anos. Há 2 anos. Teve essa necessidade de se então, criar a associação? Por que teve a necessidade de criar a associação? Aqui se trata de um pessoal que a gente dá aula, partes carentes e partes não carentes. O problema é que se você filiar por equipe Makoto, você tem uma taxa anual para pagar na federação. E todos os alunos que você for federar, pagam uma taxa anual, né? Eu montando uma associação sem fins lucrativos, igual eu montei, o que acontece? Essa taxa é isenta, a federação não cobra porque é uma associação sem fins lucrativos, né? Tanto que as aulas são todas aulas gratuitas, né? E aí teve essa necessidade e eu montei. Não foi fácil montar não, porque para montar tem que ter uma equipe muito grande, e a gente convidava gente, o pessoal muito desconfiado. Mas, enfim, depois de muita luta, eu montei a equipe. Fui no presidente da federação, que é o José Carlos. Falei, José Carlos, montei a equipe, né? Eu já era árbitro lá, já estava arbitrando lá, arbitrei o Campeonato Paulista, arbitrei o Brasileiro. Aí ele falou assim, não, Joaquim, se você montou, traz tudo, a razão social, tudo aqui, eu vou filiar a Associação Makoto como associação sem fins lucrativos, e aí vocês não vão ter despesa, né? Por exemplo, nós não temos despesa da anuidade. A anuidade para nós é 0. Nós não temos despesa nenhuma, os atletas não têm despesa nenhuma. Não paga anuidade. Se fosse por equipe, teria que pagar. Nesse caso, alguns poderiam pagar e os mais carentes poderiam não pagar. Eu achava isso daí injusto. E eu só entrei nessa daí porque o karatê está na minha veia. Muito tempo que eu treino, tive academia em São Paulo, mais de 100 alunos, e graças a Deus eu sempre fui um empresário, eu sempre cobrei pouquinho em São Paulo do pessoal, sempre tentando tirar o pessoal da rua, dar uma instrução diferente, porque o karatê não é só uma defesa e ataque, ele tem a filosofia de vida diferente. Entendi. Né? E quantas pessoas hoje são atendidas nesse projeto aqui em Extrema? Vocês recebem apoio de alguém? Esse projeto aqui em Extremas, graças a Deus, a gente recebe o apoio da prefeitura. Nos tem nos apoiado muito.
juntamente com a Secretaria de Esporte de Extrema, né? Com o secretário o Edmundo, né? E eles que fornecem o local para nós. O dojo, onde vai ser treinado, não é cobrado nada. Os equipamentos para treinar os atletas são fornecidos pela prefeitura. Então isso daí é uma grande coisa, né? Entendi. Eu só entro com o meu trabalho. E eu sou voluntário. Eu faço porque realmente gosto. Ô Marcos, você tem mais ou menos uma ideia de quantos alunos atualmente estão treinando ali? Nós estamos mais ou menos hoje, cadastrado, está com uns 90 alunos. Bastante. E são pessoas de todas as idades? Tem pessoas de toda idade. Lá começa dos 6 anos. Início 6 anos. Final não existe, né? O que o professor tem que saber é o seguinte: como você trata uma criança de 6 anos, como você trata uma criança de 12, como você trata um adulto, né? Preparação física é totalmente diferente um da outra, né? Tem o aluno que você está treinando ele, que você vê que ele desponta, que é um aluno que vai para campeonato. Tem aquele aluno que está treinando para melhorar a condição física, mas não quer ir para campeonato. E tem o pessoal de idade que está indo para realmente pegar uma condição física melhor, né? Fazer uma amizade diferente. E aí o treinamento também tem que ser diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para poder participar desse projeto, não precisa ter experiência em karatê. Nenhuma. O projeto é feito para todo mundo, né? Eu chamo todo mundo, não precisa. Vai lá assistir uma aula, por exemplo, eu dou aula de segunda a quinta, das 6h30 às 7h30, das 7h40 às 8h40. O Sensei Júlio dá aula de segunda a sexta, né? E não precisa ter experiência nenhuma, nunca treinou karatê, nada. Até pessoas que já treinam karatê em outro estilo, a gente absolve também. A única coisa que a gente pede, que é lógico, a pessoa que vem de outro estilo, ela tem que começar com a faixa branca. Por quê? Ah, mas o cara é marrom daquela faixa e vou ter que descer? Não é que você vai ter que descer. Uma coisa é você fazer um curso universitário de Química e a outra coisa é você fazer um curso universitário de Letras. São duas coisas diferentes. Então você tem que ter uma adaptação. Você até vai chegar a chegar à sua faixa marrom mais rápido, mas é uma fase adaptatória. Nessa fase adaptatória você tem que seguir a regra do dojo. Fala uma coisa para mim, a Associação Makoto, ela é filiada à Federação Paulista de Karatê e à Federação Brasileira de Karatê. Conta, por que é importante participar dessas duas filiações? Ó, a Federação Makoto, ela é filiada à Federação Paulista de Karatê. A Federação Paulista de Karatê, ela é conjugada com a CBK, que é Confederação Brasileira de Karatê. Então, os campeonatos feitos pela filiação, pela FPK, tem um processo, né? Tem um processo grande. Primeiro você começa nas etapas do Paulista. Se você passar pelas etapas do Paulista, você chega na final do Paulista. Se você conseguir chegar na final do Paulista, você está classificado para o brasileiro. Entendi. Se você passar o brasileiro, você está classificado para o sul-americano. Entendeu? Então você vai passando as etapas. Por isso que uma é coligada à outra, né? Como eu sou terceiro dan na CBK, que é a Confederação Brasileira de Karatê, eu posso dar aula em nível nacional, no Brasil inteiro, né? Eu não estou restrito só a São Paulo, como se eu tivesse na FMK, Federação Mineira de Karatê, poderia dar aula só em Minas. Não. Como eu estou na CBK, e sou graduado na CBK, tenho o diploma da CBK de terceiro dan, em nível nacional, dou aula em nível Brasil inteiro e é reconhecido. E fala uma coisa para mim, a Federação Mineira, vocês têm algum vínculo com ela? Na Federação Mineira, o único vínculo que a gente tem da Federação Mineira é através da Confederação Brasileira de Karatê, porque ela tem vínculo com a Federação Brasileira de Karatê. Como Paraná, Federação do Paraná tem vínculo com a Confederação, Federação do Sul tem vínculo, Goiás tem vínculo, Brasília tem vínculo. Então, todos os estados têm vínculo com a
CBK, que é a Confederação Brasileira de Karatê. Entendi. Você também é árbitro de karatê. Sou árbitro. Esse conhecimento técnico faz diferença, Marcos, na hora de ensinar? Faz muita diferença, porque você ser árbitro, você tem que acompanhar todos os estilos, você tem que saber todas as defesas possíveis do karatê, todos os ataques, que você vai analisar. Quando você entra para ser árbitro, você não vai analisar um estilo só. O meu estilo é Shotokan, mas o cara que é árbitro, ele tem que entender da Shotoryu, Goju-ryu, tem que entender dos outros estilos também. E isso daí só tem a ampliar o seu conhecimento para você passar para o seu dojo. Entendi. A equipe Makoto, ela representa o município de Extrema em diversas competições a nível estadual e nacional. E a Câmara de Extrema reconheceu a atuação no ano passado. Durante a sessão ordinária, vocês falaram sobre isso. Como é que é poder ter um projeto que está funcionando no município e sendo valorizado pelo Legislativo? Olha, eu vou falar, é através de muita luta. Imagino. Muita luta. Hoje nós estamos sendo valorizados, estamos sendo reconhecidos e tem muitos atletas nossos que estão participando de campeonatos federados. Agora mesmo, dia 20, agora vai ter um campeonato da federação em Suzano. Nós temos 12 atletas classificados para disputar lá. Possivelmente, se pegar alguma classificação lá, está classificado para os finais do Paulista. Nós já temos uma atleta que chama Maria Clara Serafim, que ela está classificada para o final do Paulista, que vai ser dia 3 do mês que vem, em São Bernardo. Ela vai participar, aonde também eu estaria atuando como árbitro também. Entendi. Marcos, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui e eu queria te perguntar se teve algum momento marcante que você passou à frente da associação e qual foi esse momento? Teve um momento marcante, isso há pouco tempo. Eu sou um estilo de professor muito rígido, porque eu comecei com japonês e meu sensei até pouco tempo era japonês, chegou a falecer, que se chama Takashi Shigeda. Então a gente tem um princípio bem diferente, né? E mesmo nas aulas. As aulas de karatê é para aprender. No meu dojo ninguém brinca, né? Tem que aprender. Nós temos o Gojogun, que fala sobre o respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão. Então, antes de começar a aula, a gente passa o Gojogun, terminou, a gente passa o Gojogun. E há pouco tempo veio um faixa roxa treinar comigo. Eu aceitei tudo, falei, só que você não pode treinar com faixa roxa, porque aqui é um estilo diferente do seu. Você não sabe nada desse estilo. Você passou diretriz para ele que pode... Você vem, você treina, vai aprendendo, eu vou reconhecendo você nem vai precisar fazer exame de faixa. Conforme que você vai indo, eu vou dando para você, você já tem o diploma da outra, você vai indo. Atenção que tem normas e tem que seguir o regulamento. Sim. Ele não seguiu o regulamento, eu mandei ele uma vez, ele estava com a laranja, eu falei, mas por que você está com a faixa laranja? Pô, você tem que estar com a faixa branca, pô. Olha, você tem que ser o exemplo do faixa branca, o exemplo do faixa vermelha, o exemplo do faixa amarela, certo? Então, eu gostaria que você colocasse a branca e pode treinar normal. Sim. Aí eu fui pro meu dojo, ele foi pro dojo do Sensei Júlio. E no meu dojo eu vejo o outro dojo. Aí eu vejo ele treinando com amarela. Tá bom, peguei um faixa amarela, faixa laranja minha. Falei, vai lá e chama aquele laranja lá. Ele foi, chamou o laranja. Falei para meus alunos, senta tudo aí, vamos ver aqui. Aí cheguei para ele, você é faixa laranja, faz Ryan Yondan, que é o kata em movimentos da faixa. Ele começou a fazer, eu falei, pode parar. Não foi esse kata que eu fiz, que eu pedi para você. Você está fazendo um kata de outro estilo. Eu não pedi esse estilo, eu pedi o estilo que é do nosso dojo. Ficou vermelho, não sabia fazer e tal, pegou as coisas dele e foi embora. Ele não precisaria passar essa vergonha se tivesse obedecido os procedimentos corretos. Aí ele estava no mercado, eu fiquei sabendo, estava no mercado e falando mal da minha pessoa.
porque o professor é muito rígido, porque o professor é isso, o professor é aquilo e tal. E tinha um aluno meu, eu fiquei até emocionado no dia, um aluno pequenininho, devia ter uns 8 anos, e viu ele falando. O aluno foi lá para ele e falou, do meu professor você não fala mal, não. Do meu professor você não vai falar mal, não. Porque ele é um professor correto, um professor bacana, do meu professor você não fala mal, não. E a mãe do aluno viu, e ficou assim até o que estava acontecendo. Aí ele explicou e ela veio contar para mim no dojo. E eu fiquei assim, a gente fica, é isso que emociona você, é isso que faz você ir para frente. Que incentiva, que estimula, né? Você sabe que o que você tá ensinando, você realmente está levando para frente, está dando resultado. Resultado eu sei que está dando, porque você pega, se você for na nossa equipe lá hoje, tem várias pessoas com medalha de 3º lugar, medalha de 2º lugar, medalha de 1º lugar, e ninguém pega medalha de uma federação, 1º, 2º, 3º lugar, se tá ruim. Mesmo porque disciplina e respeito são uma das prioridades, das prioridades do karatê. Você tem que ter disciplina e respeito. O branco tem que respeitar o amarelo tem que respeitar o vermelho tem que respeitar o laranja tem que respeitar o verde tem que respeitar o roxo tem que respeitar o marrom tem que respeitar o preta. O preta chegou em Shodan, ele tem que respeitar o Nidan, tem que respeitar o Sandan. Marcos, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Obrigado por trazer conhecimentos aqui para a entrevista. Eu que agradeço e aproveito o ensejo de agradecer Extrema por ter me acolhido e acolhido esse tipo de esporte aqui, o qual eu sinto que eu posso ainda dar muito para as criançadas e para quem queira participar dessa modalidade lá. E agradeço o prefeito, João Batista, agradeço o secretário de Mundo por estar nos apoiando nesse sentido aí. E agradeço imensamente o presidente da Câmara, o senhor Valdemar Rama, um grande amigo meu e que tem me apoiado aí nessa caminhada. Obrigado pela sua participação. Conversamos com Joaquim Marcos da Silva, presidente da Associação Makoto de Karatê Shodokan. Muito obrigado também pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Até o próximo programa. Tchau.